O Max Verstappen agora é tetracampeão com direito a 4 campeonatos consecutivos e cada um deles com uma história única. Cada temporada teve um desafio e um adversário diferente, seja um piloto ou até mesmo questionamento sobre se o título foi justo. Hoje então a gente vai analisar cada campeonato e tentar entender o peso e a relevância de cada título na trajetória dele na Fórmula 1 e por consequência a gente vai ranquear do melhor ao menos melhor, porque eu acho muito estranho falar que um título mundial é pior. Na Fórmula 1 não basta ganhar, é sobre como você ganha. Algumas temporadas são mostradas por domínio absoluto, enquanto outras dão uma batalha muito intensa entre dois pilotos para mostrar quem foi o mais consistente. E assim como já fizeram com outros grandes nomes da F1 como o Hamilton, analisar cada um dos títulos do Verstappen faz a gente entender o quão grande foi o peso de cada um deles. Então bora ranquear esses campeonatos. 2022, o brilhantismo de Max e o desastre estratégico da Ferrari. Quando 2022 começou, o clima na Fórmula 1 era de pura expectativa, porque a nova era de regulamentos estava trazendo esses carros mais competitivos, e a Ferrari finalmente parecia preparada para quebrar o longo jejum de títulos. O Leclerc começou o ano com força total, vencendo as corridas e assumindo a liderança do campeonato. E do outro lado, a Red Bull enfrentava vários problemas de confiabilidade nas primeiras corridas, inclusive no GP do Bahrein, com tanto Verstappen quanto Pérez abandonando. Isso começou a levantar várias dúvidas sobre a capacidade deles de repetir o sucesso de 2021. Nas primeiras corridas parecia que a gente ia ter uma dominância completa da Ferrari. E é até engraçado falar isso porque não demorou muito para bater a realidade da Ferrari. A temporada que começou como um sonho se transformou num pesadelo muito rápido. Com uma sequência de erros estratégicos inacreditáveis da Ferrari, acho que para mim o highlight principal fica no GP de Mônaco, quando eles ficam todos confusos, não sabendo se o Leclerc é para entrar ou não. Isso acaba colocando ele numa pole position para 4º lugar em Mônaco. Mas tiveram vários outros erros bizarros de estratégia, como no GP da Hungria, onde eles insistiram em colocar os pneus duros no Leclerc, que claramente não estavam funcionando naquela pista. Sem falar que se a Red Bull parecia ter problemas de confiabilidade no começo do ano, isso passou a ser uma característica da Ferrari ao longo da temporada, com aquele GP da Espanha também que parecia ser muito bom para o Leclerc, só que o motor Ferrari abriu o bico no meio da prova. Enquanto a Ferrari colapsava sozinha, o Verstappen só precisava fazer o dele e terminar as corridas na frente para ir aos poucos passando eles e se tornar indiscutivelmente o líder da temporada de 2022. A grandeza do Max em 2022 foi então essa capacidade de ser eficiente ao extremo. Ele não apenas venceu as corridas, só que fez isso também de uma forma muito implacável, especialmente quando a Ferrari estava tropeçando. E mesmo quando ele começava atrás, mesmo quando ele estava mal no grid, ele encontrava um jeito de conseguir virar aquela corrida para ele. E o GP da Bélgica foi um clássico exemplo disso, onde ele largou de 14º lugar e ainda assim venceu a corrida com uma facilidade assustadora, mostrando que estava numa categoria própria. Só que apesar do domínio e das performances incríveis, o contexto da temporada coloca 2022 um pouco abaixo nessa lista de todos os outros títulos do Max. Porque não foi tanto sobre um duelo entre dois pilotos ou uma equipe no auge, só que mais sobre o Max punindo consistentemente os erros estratégicos da Ferrari. Claro, isso não tira o mérito dele. Mostra exatamente o contrário, essa inteligência e a capacidade de capitalizar os erros adversários. Só que ainda assim, comparado aos outros títulos do Max, eu acho que esse é o que tem menos peso no ranking geral. E você pode até dizer que 2023 em teoria foi mais fácil, e é exatamente ele que a gente vai discutir agora. 2023, a temporada de domínio absoluto. 2023 foi um dos anos que já nasceu para entrar nos livros de história da F1. E não só porque o Max venceu praticamente tudo, mas porque ele estabeleceu um novo padrão do que significa ser dominante na F1. Essa temporada foi a consagração de um piloto que, quando tem em mãos um carro competitivo, simplesmente não dá chance pra ninguém. E é claro que é fácil a gente olhar para os números, 19 vitórias em 22 corridas, 10 vitórias consecutivas, o maior número de pontos em uma única temporada, e eu poderia ficar falando vários recordes ao longo desse vídeo. Foi também a superioridade do Verstappen de conseguir extrair cada milímetro de desempenho que esse carro tinha para oferecer. O que destaca 2023 de 2022 para mim não é só a quantidade de vitórias ou esses vários recordes que ele quebrou, mas sim como ele venceu essas corridas. A maioria dos GPs a Red Bull estava claramente na frente de todo mundo e o Max simplesmente esmagava a concorrência, liderando de ponta a ponta sem dar nenhuma brecha. Mas teve também algumas corridas onde o carro não era disparado o mais rápido e mesmo assim ele dava um jeito de fazer ele ser. E aí que entra o talento puro do piloto. Naquelas provas em que a Ferrari ou a Mercedes pareciam capazes de competir, o Max ainda assim surgia com um desempenho quase sobrenatural.
E tirando o GP de Singapura, que a Red Bull realmente não conseguia competir naquela pista, você teve outras etapas, como o GP dos Estados Unidos com a Ferrari e a Mercedes e o GP do Brasil com a McLaren, que ainda assim ele conseguia fazer aquele carro parecer quilômetros na frente dos adversários. O que destaca também outro ponto importante de 2023, que era exatamente essa sintonia entre o Max e a Red Bull. Porque eles não entregaram só um carro rápido pro Max vencer as corridas, mas também uma operação impecável. A Red Bull simplesmente não errava em nada. Não erravam estratégias, não erravam paradas, tinha um desempenho extremamente confiável no carro. A equipe era uma máquina extremamente ajustada e o Max era a engrenagem principal que fazia tudo isso funcionar. Só que apesar de tudo isso, o fato de ter sido uma dominância constante, e querendo ou não, o carro da Red Bull ter sido extremamente dominante na grande maioria da temporada, faz com que essa temporada caia um pouco nos olhos do público. Mas pra mim, ainda assim, esse título foi mais impactante que o título de 2022. E por isso, pra mim, pega o terceiro lugar no ranking de qualidade dos títulos do Max. E antes da gente ir pro segundo colocado, eu queria trazer uma reflexão pra vocês. Será que a temporada de 2023 foi justa com os outros pilotos? Porque como você conseguia competir com alguém que tinha um carro tão superior ao resto do pelotão e também estava no auge da sua carreira? Isso me lembra muito as primeiras temporadas do Hamilton dominando a Fórmula 1, que você tinha grandes pilotos como, por exemplo, o próprio Daniel Ricciardo, que tinham um nível para tentar vencer um campeonato mundial, mas de forma alguma iam conseguir competir com as Mercedes do Rosberg e do Hamilton. Isso traz uma reflexão sobre a geração atual. Tá certo que em 2024 a gente viu que as outras equipes conseguiram finalmente chegar no nível da Red Bull e trouxeram uma temporada muito interessante, mesmo que tenha terminado com o título do Max, mas ainda assim eu acho que vai ser muito interessante a gente ver quais pilotos dessa geração vão terminar campeões mundiais e quais não vão, e o impacto que essas temporadas de dominância da Red Bull tiveram nisso. 2021, o ano da polêmica, da pressão e de enfrentar um dos maiores da história. A temporada de 2021 vai ficar marcada para sempre como uma das mais disputadas e mais quentes da história da F1. E não só no sentido figurado, porque essa temporada teve tanta polêmica que parecia que a Fórmula 1 tava realmente pegando fogo. Só que isso com certeza não teria sido um problema se os pilotos estivessem usando as camisas da Insider ao invés do macacão. Fala desse gancho pra público. Isso porque a Tech T-shirt da Insider, essa mesma aqui que eu tô usando, tem uma tecnologia de controle térmico que ajuda a exteriorizar o calor do corpo de forma rápida e que também ajuda a evitar aquele desconforto por conta do suor excessivo. E o melhor de tudo é que ela é anti-odor, então você pode passar o dia inteiro usando ela sem preocupações. E claro, o design dela é bem moderno e versátil, que combina com qualquer ocasião. Aqui onde eu moro, principalmente agora no final do ano, é extremamente quente, então isso ajuda demais a ficar o dia inteiro trabalhando no clube na frente do computador sem ficar desconfortável. Inclusive, como tá chegando o Natal e aqui no Brasil é quente pra caramba, as festas da Insider são perfeitas porque além de lindas do jeito que elas são, elas também vão te ajudar a não ficar suando enquanto espera a ceia. E eles têm várias opções de vestimenta, então agora você pode realmente presentear alguém com uma meia no Natal e o presente realmente ser bom. E você pode aproveitar tudo isso com o cupom que tá aparecendo aqui na tela, Clube da F115, que te dá 15% de desconto. Ou para facilitar a sua vida, é só você clicar no link do comentário fixado ou da descrição, que o cupom já vai estar automaticamente adicionado no seu carrinho. Corre lá e aproveita para comprar sua peça antes do Natal, porque assim como na Fórmula 1, você também merece tecnologia de ponta no seu dia a dia. Agora, voltando para 2021, esse foi o ano que a rivalidade entre o Max Verstappen e o Lewis Hamilton alcançou um nível raramente visto no esporte, com várias reviravoltas ao longo da temporada que faziam cada corrida ser única. Desde a batida polêmica em Silverstone e Monza até os duelos insanos em GPs como o do Brasil. Parecia que o título mudava de mão a cada pista. E o campeonato não foi só sobre quem tinha o carro mais rápido, mas principalmente sobre estratégia, habilidade e mentalidade. E toda a temporada culminou no polêmico Grande Prêmio de Abu Dhabi, onde uma decisão controversa da direção de prova mudou o desfecho da corrida e de toda a temporada em uma questão de segundos. E até hoje essa decisão é tema de vários debates e divide opiniões sobre o que foi justo e o que não foi justo. Mas o objetivo aqui não é avaliar essa decisão, e sim a temporada do Verstappen. E o que a gente viu em 2021 foi um espetáculo de alto nível dos dois pilotos que estavam disputando pelo título. O Verstappen, ao longo do ano, mostrou que não estava só lutando por um título, mas por um lugar definitivo entre os grandes da Fórmula 1, porque você enfrentar o Lewis Hamilton, 7 vezes campeão mundial, não é tarefa que qualquer um consegue fazer. O Hamilton era o favorito natural na temporada, principalmente depois dos anos de domínio e de uma equipe Mercedes que parecia imbatível. Só que o Verstappen se mostrou um piloto capaz de enfrentar esse desafio, entregando várias atuações consistentes e agressivas que colocaram ele como uma ameaça real a tirar o reinado do Hamilton. E a pressão psicológica foi um fator bem determinante nessa batalha, porque para o Max a temporada de 2021 representou mais do que uma oportunidade de conquistar o seu primeiro título. Foi a chance dele de provar que poderia derrotar um dos maiores pilotos de todos os tempos em condições iguais. Ele lidou com toda a genialidade e habilidade do Hamilton, as táticas do Mercedes e, claro, a própria imprevisibilidade
imprevisibilidade da Fórmula 1. E episódios como a batida em Silverstone, que resultaram na saída do Verstappen e uma vitória do Lewis, testaram não só a resistência do neerlandês, mas também a capacidade dele de se recuperar mentalmente. E ele conseguiu. O Verstappen voltava ainda mais forte, mostrando que não ia deixar um único incidente comprometer a sua busca pelo título. E aí veio o GP de Abu Dhabi, uma corrida que parecia que ia ser dominada até de forma tranquila pelo Hamilton, até que o Latifi fez a sua especialidade e acionou o safety car. E essa decisão de reiniciar a prova com só uma volta no final e permitir que alguns carros entre o Hamilton e o Verstappen pudessem sair do caminho mudou completamente o cenário, porque o Max, com os pneus novos, aproveitou a oportunidade para ultrapassar o Hamilton e conseguir o título. E dando minha opinião sobre o assunto, eu acho que foi sim um erro da Fórmula 1 e que eles não deviam ter tirado os carros no meio dos dois pilotos. Mas isso não apaga a temporada incrível que o Verstappen fez e que era realmente um piloto que poderia e que mostrou nível para ser campeão mundial em 2021. Essa temporada então foi muito mais do que só um campeonato, mas um marco na história da categoria. Foi lembrado tanto pelas polêmicas quanto pela batalha entre dois dos maiores pilotos da história da F1. E agora, para mim, o melhor título do Max. 2024, a obra-prima de Verstappen. 2024 foi um ano diferente na trajetória do Max, um ponto de virada que muitos consideraram a sua obra-prima, porque após 2 anos de domínio da Red Bull, a maré finalmente mudou. O carro que antes era uma máquina imbatível, agora tinha um adversário à altura, a McLaren. O Norris trouxe uma ameaça real para o reinado do Verstappen, mas é exatamente nos momentos de dificuldade que os grandes pilotos se mostram e o Max fez isso como ninguém. Apesar de ter tido a vantagem nas primeiras corridas, onde a Red Bull claramente dominou o começo da temporada, na maior parte do ano quem tinha o melhor carro era a McLaren, e o Max precisou se reinventar em várias corridas para conseguir continuar competindo com o Norris. Cada corrida em 2024 trouxe aquele sentimento que a gente não sentia há 2 anos já, que os erros não eram permitidos, que cada corrida importava, e o Verstappen sabe disso como ninguém. Toda a casca que ele adquiriu ao longo dos seus títulos, principalmente em 2021, que provaram ele não só ser um piloto veloz, mas um estrategista enorme. Em algumas corridas, a Red Bull parecia incapaz de acompanhar o ritmo da McLaren, especialmente nas pistas que favoreciam esse equilíbrio aerodinâmico. Só que ainda assim o Verstappen encontrava alguma maneira de se manter na frente, usando cada oportunidade que ele tinha ao seu favor. Enquanto a McLaren e o Lando Norris pareciam estar desacostumados com o topo da F1. A equipe ficou tanto tempo longe disso, e o Norris estava experienciando isso pela primeira vez, e parecia que em várias corridas fáceis para eles se embananavam e perdiam elas. E por conta disso, mesmo quando o carro não era melhor, o Max pilotava como se fosse. Ele mostrou em várias corridas, como Las Vegas e Brasil, que o talento pode fazer diferença na Fórmula 1 atual. Cada vitória, cada pódio, cada vez que ele conseguia terminar na frente das McLaren, ele mostrava um recado para os seus adversários, que ele não precisa do melhor carro para ser campeão mundial. 2024 então foi mais do que um título, foi um legado que ele vai deixar na Fórmula 1. O Max não foi só o piloto que venceu as adversidades, mas que usou delas para se consagrar mais uma vez campeão do mundo. Foi uma verdadeira aula de como eternizar o seu nome na história do esporte. E por isso, para mim, 2024 é disparado o melhor título do Verstappen na Fórmula 1. Quando a gente olha para esses 4 campeonatos, fica claro quanto o Max evoluiu. Em 2021, ele era um jovem ousado enfrentando o gigante Hamilton. Em 2023 e parte de 2022, ele mostrou esse domínio absoluto. Em 2024, ele provou que é um piloto completo, ganhando mesmo sem o melhor carro. Cada título do Max traz algo diferente para a mesa, e ele não é só um vencedor, mas alguém que redefine os padrões da F1. E se continuar nesse ritmo, assim como a gente viu com o Hamilton, estamos vendo de novo o surgimento de um dos maiores de todos os tempos. Mas aí tá o meu ranking dos 4 títulos mundiais do Verstappen. Eu quero saber a sua opinião, então não esquece de deixar ela aí nos comentários. Se você quiser continuar essa discussão, você pode se juntar no Discord do clube, o link tá aqui na descrição, lá a gente fica falando de F1 praticamente o dia inteiro. Agora, se você gostou do vídeo e quiser ajudar o clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal. E também você pode ajudar o clube se tornando membro, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro, que ajuda muita gente a poder continuar produzindo esses conteúdos. E como forma de agradecimento pelo seu patrocínio, seu nome aparece aqui no final do vídeo. Eu quero deixar um abraço para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.